Gente, dando continuidade aqui, né, nas nossas palestras, nós vamos agora chamar 3 empresas que vão, entre elas, né, falar também sobre segurança, mas de riscos silenciosos no condomínio. Então, com a palestra Entenda os riscos silenciosos no seu condomínio, eu vou chamar Leonardo Siqueira Júnior, Saulo Souza e Ana Elisa, e vou pedir que eles se apresentem. Façam, por favor, as apresentações. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Siqueira Júnior. Sou um dos donos da Porter Niterói. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Leonardo Siqueira. Eu sou um dos gestores aqui da Porter Niterói. Tenho 30 anos na área comercial e há 5 anos atrás veio um novo desafio, de uma linha de negócios novas para a gente. Boa tarde a todos. Eu me chamo Saulo Souza, eu sou um dos sócios diretores da empresa Itafogo. Eu sou arquiteto e sou engenheiro de segurança também, especializado também em engenharia de segurança contra incêndio e pânicos. Meu nome é Ana Elisa, eu sou graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Turismo. A administração fiz Secov Rio. Escola Nacional de Seguro, eu tenho habilitação plena. Sou síndica do condomínio onde moro e corretora de seguro. Eu vou iniciar, tá, fazendo uma pergunta para vocês, né, gestores de empresas, e eu gostaria que cada empresa listasse e pediria que explicasse como vocês conseguem unificar, né, esses itens dentro do seu ramo e o que entende como riscos silenciosos em condomínios. Bem, a gente elencou poucos itens dentro daquilo que tudo que foi falado hoje, porque existe sempre uma sinergia em tudo que foi falado. Mas a gente levantou inicialmente um ponto importante, que é a falta de liquidez. Muitas vezes a gente fica olhando só para o passado. Eu pego a previsão orçamentária, eu jogo X%, mais ou menos na linha que a Rosângela falou. Não basta fazer isso, a gente tem que fazer uma análise de projeção, né? Como que está o mercado, como que está o custo operacional do meu condomínio, onde eu posso reduzir, quanto hoje está ali escondido na questão de custo trabalhista. Quanto eu tenho esse provisionamento para demitir um funcionário ou vai ser cota extra? O meu imóvel, ele vale quanto hoje se alguém vier fazer uma análise, e hoje em dia cada vez mais estão fazendo isso, uma análise da liquidez daquele imóvel. Eu compro um apartamento com 10 apartamentos no prédio e ele tem 150 mil de passivo trabalhista. Ou seja, eu já compro sabendo que eu tenho que custear em algum momento 15 mil reais. Né? É nessa linha. Eu acabei fazendo colocando como primeiro item, né, algo mais relacionado mesmo ao meu segmento, que a gente entende que é algo muito sério, né, que é a má gestão na contratação de empresas no segmento de incêndio. Eu vou fazer um breve esclarecimento para que quem ainda não tenha ciência dos credenciamentos necessários possa anotar e possa ter isso como uma dica. Sistemas de incêndios são definidos em 2 etapas. Sistemas móveis, que a gente vai estar falando de extintores de incêndio. Então, uma empresa, para atuar realizando manutenção de extintores de incêndio, que todos aqui, durante uma vez no ano, precisam fazer, essas empresas elas precisam ser credenciadas junto ao Inmetro e também credenciadas juntos ao Corpo de Bombeiro. E dentro do condomínio a gente encontra o outro sistema, que o Biel também até mostrou uma foto aqui, muito sucateada, de uma porta corta-fogo, que são os sistemas fixos. E para que a gente possa fazer manutenção nesse tipo de sistema, a empresa precisa ser credenciada junto ao CREA, junto ao Corpo de Bombeiro ou junto ao CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E por que a gente está falando sobre a má escolhas? Porque a gente vê muito nos condomínios
Por exemplo, a gente tem algum rompimento de tubulação que sai do reservatório superior da nossa caixa d'água, e aí o síndico tem um zelador que consegue fazer aquele tipo de serviço. Obviamente que a gente está falando de uma pessoa física, um autônomo, e ele não tem habilitação para estar executando aquele serviço. O que a pessoa não está entendendo é que essa solução que ela está trazendo agora para o condomínio, que ela é financeira e aparentemente ela está sendo boa, é que isso vai gerar um problema a ela no futuro. Porque se ela for precisar regular algum tipo de seguro, a primeira documentação que vai ser solicitada vai ser a abertura da RT daquele serviço executado e o credenciamento dessa empresa junto ao Corpo de Bombeiros. Falando mais sobre esse assunto, eu vou passar para a Ana, que faz regulação desse tipo de sinistro. Bom, acho que o seguro de condomínio é obrigatório por lei e não é novidade, né, para nós síndicos. Em relação à responsabilidade, o síndico é responsável pela contratação e renovação do seguro, inclusive sob penas de multas e até mesmo comprometimento do seu patrimônio, caso ele não faça uma apólice para o condomínio ou contrate uma apólice com coberturas insuficientes. O seguro de condomínio, ele disponibiliza vários tipos de cobertura, dando a liberdade ao síndico de contratar as garantias que julgue necessário com o tipo, porte e necessidade do condomínio. Façam junto com o seu corretor. Busque a ajuda de um corretor. Acompanhe a inspeção, a vistoria, a análise de risco. Fique atentos às não conformidades registradas pelas seguradoras, que muitas vezes o síndico não acompanha a inspeção do inspetor da vistoria técnica pela seguradora, gera ali um registro, as não conformidades, algumas têm prazo para serem executadas e, em alguns casos, ele exclui alguns daqueles itens que foi acordado na proposta, porque o risco é tão grande e aí não tem cobertura, tá? Lembrando que a ausência de manutenção é um fator muito importante, muito crítico na análise de risco. E buscando essa questão de análise de risco, lembrando que também pela palestra do Dr. José Paulo sobre os procedimentos e risco, né, e os registros do histórico do condomínio, dependendo da natureza do sinistro, a seguradora pode realizar a investigação por meio de peritos, especializados em inspeções, análise de documentos, dados de vidros, fotos. Isso tem que ser apresentado de uma forma clara, transparente. Muitas vezes vamos regular sinistro e quando nós solicitamos o registro das pessoas que entraram no condomínio, o horário que entrou, que saiu, autorizado por quem, os vídeos, a relação de fotos dos fatos ocorridos, eles não existem. Então isso dificulta muito o registro e o andamento da regulação do sinistro. Então é importante o condomínio ter o histórico do condomínio em relação ao registro, mas isso de uma forma clara e de uma forma que seja ágil. Não existe a gente conseguir um registro após um fato. Né? A gente precisa de evidência anterior ao fato acontecido e não posterior. Exato, Ana. Então essa falta de registro dos acessos de visitantes para de serviço, ele é um risco não tão silencioso, né, como a gente está comentando, como foi comentado pelo delegado também, onde é de extrema importância a gente ter sistemas de segurança eletrônica, como o próprio delegado falou, que auxiliem isso. Né? É uma pena em 2023 a gente já ter síndicos que falam com os porteiros, que tem que escrever no livro quem entrou, quem saiu, quando isso acontece também, né? E aí pode acontecer, como o caso aí que o William comentou mais cedo, desse caderno sumir, desse caderno pegar fogo, e alguma coisa acontecer, e a gente não ter esse registro, né, mínimo que seja. Então é muito importante quando a gente procura uma empresa de segurança eletrônica também, a gente ter alguém que gere relatório, a gente buscar a empresa que gere relatório daquele acesso. Para colocar ali um leitor facial, um leitor de tag, isso é simples. Agora, ter toda essa rastreabilidade de quem entrou, qual hora, de saber a ligação de todo aquele sistema, ele é gravado ou não, quem autorizou entrar ou não, assim como também as câmeras, né, como foram muito citadas aqui, se a gente tem um mínimo de garantia de tempo desse registro,
Isso é muito importante, a gente mitigar esse risco antes que ele aconteça e não já depois do sinistro, né, acontecido. E tem uma coisa também importante, que é a questão não só da rastreabilidade, como da responsabilidade. Porque o próprio Código Civil diz que toda pessoa é responsável porque ela deixa entrar no condomínio, né? Ou seja, se a gente morasse numa casa de rua, deixaríamos pessoas estranhas entrarem? Deixaríamos o portão aberto? Tenho certeza que não. Por que no condomínio a gente faz isso? Porque, são 50 apartamentos, vão entrar, mas não vai ser no meu. Vão entrar, mas não tem como provar que eu deixei a porta aberta. Com um sistema adequado de controle de acesso, sim. Consegue saber que foi o Leonardo que deixou o portão aberto e aqui o Saulo entrou. Tem como saber, para a seguradora, que os prestadores de serviços entraram e causaram algum problema. Que aí existe toda essa autorização prévia. Exato. O segundo item que a gente listou, e que eu vou acabar voltando também no que o Léo falou agora, é a falta de gestão e manutenções preventivas, né? Hoje, infelizmente, a gente vive um momento onde as pessoas preferem ter a manutenção corretiva, com esse pensamento administrativo de economia de valores, que foi muito falado até aqui sobre a escolha da empresa, né? A gente tem que escolher não pela empresa, mas sim pelo que a empresa está entregando de documentação, de suporte, de tudo que ela vai estar te respaldando. E o que a gente mais vê hoje, infelizmente, eu já presenciei isso com a Ana, eu vou citar um acontecimento aqui que vai acabar chegando nessa rastreabilidade do que eles estão falando. A Ana me ligou, me pediu uma vistoria em um condomínio que ela é cliente dela, e a gente chegando ao condomínio, a gente fez uma visita até a casa de máquinas de incêndio, que é o coração de uma edificação, do sistema de incêndio, e a gente, ao ligar o sistema de incêndio, incrivelmente não saía água, de maneira alguma. A parte elétrica funcionava, a gente tentava e não saía água em lugar nenhum do prédio, saía água. A Ana se desesperou, a gente desceu, foi na portaria, lá com o porteiro, e a gente perguntou, vocês têm conhecimento de se alguma empresa de incêndio teve aqui? Eles não eram clientes nossos, tá? Se alguma empresa de limpeza de caixa d'água teve aqui, e era um total desconhecimento disso, né? Então, o que eles falaram sobre rastreabilidade, eu acredito que eles estão falando que eles consigam ter um controle, essa gestão de manutenção, o síndico pode pré-definir qual o mês da manutenção dos extintores, qual é a empresa que tem autorização para entrar, e ao a gente voltar lá na casa de máquinas de incêndio, a gente encontrou o registro que sai debaixo da caixa d'água fechado. E simplesmente não apareceu quem criou esse problema. Então, assim, todo mundo estava dentro do seu apartamento com plena certeza de que se tivesse um incêndio, o sistema de incêndio funcionaria normalmente, isso não aconteceria. Então, isso também está relacionado à rastreabilidade e essa falta de manutenção preventiva. Porque se essa edificação ela tivesse um controle de manutenção preventivo, obviamente que a gente não encontraria esse tipo de problema e, em caso de um incêndio, a Ana não teria dificuldade em estar fazendo essa regulação. Completando esse exemplo, e o que aconteceu depois, seguindo a investigação, era que foi sim contratada uma empresa para lavar a caixa d'água, eles fecharam o registro para fazer a manutenção na caixa, usou uma mangueira de incêndio como dreno, né, para ajudar a tirar, foram embora e não religaram o sistema. Tá? Ainda na questão de manutenção, vou citar outro exemplo aqui, é a importância da vistoria em relação a uma obra. Outro fato que aconteceu, houve um vazamento muito forte numa unidade, e aí a síndica fechou todo o registro geral, o zelador, fui até lá e continuava vazando água. Aí eu disse, mas tem algum registro aberto? Não, não tem registro aberto. Todos os registros do condomínio estão fechados. O único que está aberto é da parte de incêndio. Aí eu falei assim, se ele é o único que está aberto, vamos fechar. Não tem nada a ver, o que está vazando é a coluna do banheiro. Só que eles fizeram uma obra, a cobertura fez uma obra e fez uma conexão do registro da tubulação de incêndio para puxar a água para a piscina e para o banheiro da suíte. Então, está ali o registro, né, de mais a importância da manutenção, a importância do nosso papel como síndico. Continuando na manutenção... Desculpa. Não, eu ia te fazer uma pergunta, mas vai, continua. Continuando na manutenção predial, nem sempre é uma atividade simples.
essa atividade precisa ser feita constantemente e requer vários cuidados para garantir que o edifício mantenha dentro da vida vital do projeto. Nem sempre os gestores entendem a sua importância dentro do contexto financeiro, uma vez que a manutenção corretiva ela é muito mais cara do que a manutenção preventiva. Quando o assunto é sistema de incêndio, a manutenção com focos e equipamentos são manter os equipamentos em estado de funcionamento seguro e eficiente. Imagine nós com um incêndio nesse prédio. Conservar os equipamentos com uma disponibilidade adequada, conservar a fiabilidade ou confiança nos equipamentos e reduzir os custos totais. Não adianta você abrir para precisar de usar uma mangueira de incêndio, tem a mangueira lá, mas ela não aguenta a pressurização, ela não foi feita a manutenção adequada. Ou tem a mangueira, mas não houve uma rotina de manutenção no prédio e não tem o bico, e não tem a chave. Então, é importante, além de ter os equipamentos, é conservar e ter confiança que aqueles equipamentos, em caso de uso, estão adequados. Devido à complexidade dos riscos existentes inerentes à própria edificação, seus sistemas e subsistemas, os problemas de incêndio, principalmente em edifícios altos, merecem atenção especial, tanto de engenheiros quanto dos gerentes e síndicos, para garantir a eficácia da execução completa do plano de manutenção preventiva, atendendo todos os requisitos conforme as normas. Gente, a manutenção é tão séria que, analisando o sinistro com o que aconteceu aqui na última quinta-feira, mais de 40% dos sinistros poderiam ser minimizados se a manutenção, principalmente de telhados, tem uma síndica aqui presente que o condomínio do lado sofreu várias avarias em relação às telhas de um condomínio, né, que com a ventania soltou. Então, assim, é muito sério. Portas de vidro, portões, a parte elétrica com quadro inadequado. Então, a manutenção em todos os sistemas do condomínio é de grande importância e de responsabilidade de nós síndicos ter esse plano de manutenção, executar, pedir profissionais, né, qualificados para ajudar a elaborar esse plano, ficar atento também às não conformidades do laudo de inspeção predial, o prazo das não conformidades registradas ali, porque um bom laudo de inspeção predial, ele tem todos os sistemas, ele tem análise de todos os sistemas de um condomínio como um todo. Eu queria te fazer uma pergunta. Se há a possibilidade de uma companhia seguradora se recusar a pagar uma indenização ao condomínio por falta de um AVCB ou por ele estar desatualizado? Olha, em caso de eventual ocorrência de sinistro, dependendo do evento, a falta do mesmo em caso de sinistro de incêndio, onde entendermos que houve negligência por parte do segurado, né, do síndico ou do gestor, ou se pela falta de atendimento às normas expedidas pelo Corpo de Bombeiro, se o sinistro foi agravado, a área responsável pela análise do evento poderá sim recusar o sinistro. Pois todo e qualquer estabelecimento, ele deve estar com seus documentos em dias. Então, assim, quantos condomínios que eu visito que a parte de elevador está com a RT em dia? Está tudo certinho com o contrato, com a RT? Eles olham a RT, quantas vezes a pessoa me faz a pergunta de novo, né? A questão do sistema de incêndio, está com certificado todo dia? Está a manutenção dentro do prazo? Então, essa questão de os documentos é de responsabilidade nossa, sim. Então, pede contato para as empresas que atendem o condomínio de vocês, para a empresa que cuida dos sistemas de incêndio e da administradora. A minha administradora me ajuda muito em relação às manutenções e em relação a esses documentos. Puxa muito a minha orelha também, gente. Puxo bastante a orelha. Então, se vocês observarem desde o início, hoje, do dia, de todas as palestras, a todo momento vocês foram alertados sobre os riscos de uma má contratação de uma administradora, no que isso pode gerar de débito de imposto, de uma má contratação de uma empresa que faz inspeção predial, da demora na execução dessa inspeção predial, no que isso pode gerar de prejuízo. Então, assim, a ideia, quando eu falei inicialmente da má gestão de contratos relacionados a sistemas de incêndio,
ela se estende de uma forma global a tudo que vocês estão fazendo. Porque quando vocês assumem o título de síndico, óbvio, vocês estão síndicos, nem todos são profissionais, mas ali você tem uma responsabilidade muito grande. Então a gente não está falando de escolha de empresa IEBO, Itafogo, Porter, mas sim de que vocês façam uma busca. Hoje é tudo tão online, tão digital. O que a gente mais presencia, eu fui numa reunião na Barra da Tijuca, um condomínio absurdamente grande, e o condomínio tem 15 anos. Eu falei sobre teste de estanqueidade, eu quase fui apedrejado no auditório. Não preciso fazer. Eu ouvi o cúmulo de um morador, eu contrato um engenheiro para assinar e eu faço o relatório. Então, assim, é um completo, do meu ponto de vista, uma completa irresponsabilidade, ainda mais ele falar aquilo ali na frente de todo mundo. Então, isso realmente está sendo muito levado a sério agora. Ainda na deixa do que a Ana falou, o que eu mais encontro, o nosso terceiro tópico vai falar sobre omissão e falta de conhecimento de sistemas importantes para edificação em casos de incêndio. Quando a gente está falando de omissão, esse caso que eu contei da Ana, do registro fechado no fundo do reservatório, ali não existia uma omissão, existia uma falta de conhecimento de quem foi lá e executou aquela manobra. Mas existem edificações que a gente encontra e que a gente encontra sistemas de incêndio completamente deteriorados, a gente emite um relatório técnico, entrega ao síndico, e a partir daí ele está sendo omisso, porque ele tem entendimento de que o sistema dele não está funcional. Então ele já está entrando num segmento de omissão mesmo. Volto a falar, alguns casos eles não têm conhecimento, mas muitos deles a gente leva ao problema e eles simplesmente fingem que não estão vendo. Sobre falta de conhecimento, na última edição, a gente trouxe aqui para vocês uma apresentação de um sistema novo, que é esse sistema que está aqui ao nosso lado, que é um sistema de alarme de incêndio e detecção, né? A partir agora da legislação nova do Corpo de Bombeiros de 2018, todas as edificações que elaborarem projetos ou forem construídas a partir desse ano, elas são obrigadas a terem parte desse sistema que está apresentado aqui, e muitas pessoas não conhecem, não sabem a utilidade desse sistema, né? O Código de Segurança ele tem dois modelos, o de 1976, que ele era completamente voltado para a extinção de incêndio mesmo, então era algo mais físico, e o de 2018 ele já muda esse cenário e começa a se preocupar com a evacuação das edificações. Então esse sistema, ele é um sistema que permite um conhecimento maior de onde tem o início de incêndio. Se eu sou um causador de um incêndio na minha unidade, eu consigo acionar uma central, onde ela vai comunicar que eu estou tendo um sinistro, e eu consigo ter uma evacuação na minha edificação de uma maneira mais rápida. Pensando em automatizar esse sistema, a gente fez uma parceria com a Porter, porque muitos prédios hoje estão aderindo a esse sistema de portaria remota, então a gente ficou com aquela situação. Se eu não tenho porteiro para comunicar alguém, como é que isso vai lidar? Então a gente fez um estudo junto e a gente conseguiu que as centrais se comunicassem e passassem a agir de forma conjunta. Você quer falar sobre o assunto? Porque a gente fala sobre automação, né? O que é automação de verdade, né? A gente começa a generalizar as coisas. Eu tenho um sistema de câmera. Ele funciona direito? Ele filma direito? Quando queima, quem é que é responsável por avisar o síndico para trocar? Quando falta luz, eu tenho um sistema de no-break, por quanto tempo? Quem ficou sem luz aqui anteontem? Nossa equipe ficou a madrugada toda, inclusive cliente nosso ficou com um gerador até ontem, por volta de 17h30, sou vizinho de frente. Se você escutar o barulho lá, é o nosso gerador que estava lá, né? A gente falou desde de manhã aqui sobre, o William falou, como contratar, pagar o mais caro ou mais barato? Não, é entender a demanda e consultar as pessoas técnicas para poder ter um embasamento. A Rosângela falou sobre previsão orçamentária, né? E a gente fala muito na empresa sobre projeção também orçamentária. Por que eu falo isso? O condomínio ele não tem renda, né? Ele tem arrecadação, que são as contribuições dos moradores. Dinheiro novo, ou é cota extra, ou é redução de custo para você poder reinvestir. Então, quando eu falei a questão de liquidez logo no começo, foi embasado nisso. Quando entra o sistema de portaria remota, notadamente, vai reduzir custo. Só que não é só isso. Ele vai levar de encontro a melhoria na automação, porque a gente realmente troca câmeras para que filmem,
Só que a filmagem, ela me traz o passado. O que é interessante são os alertas, são os alarmes no tempo real, o que fazer, como fazer. Vai entrar o operador da Enel, por exemplo, vai ligar para o zelador, vai ter essa parte registrada pelo áudio. Tem cliente nosso que tem antena de telecom no teto. A empresa de telecom, na verdade isso foi um barreiramento logo no começo. Não, isso vai prejudicar, eu vou perder o contrato. Pelo contrário, mandou a lista, entrou no nosso sistema, o técnico chegava lá, ele se identificava, abria o portão, e aí a operadora passou a pedir para o síndico o registro desses funcionários. Olha que interessante. O que era medo dele, receio dele, passou a ser um ponto forte dele. Então, a gente tem muitos mitos e medos. O que a gente precisa ter é a assessoria, que esse evento é para isso, para dar um suporte. A gente não veio aqui para vender portaria remota ou para vender sistema de Itafogo. O que a gente veio mostrar é que a tecnologia está avançando, não depende de mim, não depende de nós aqui, nem de vocês. Ela está avançando. E a Itafogo é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu trabalhei em banco na década de 2000. Hoje os bancos, inclusive, que sobraram, foram automatizados, e agora os bancos estão indo embora, tem um banco virtual, né? Daqui a pouco os assessoristas de posto de gasolina de combustível vão sair também do mercado. Isso não é bom ou ruim, eu estou falando de fatos, né? E o sistema que a gente trouxe aqui, o interessante é que hoje a Porter já tem um sistema de alarmes de incêndio, que é ligado ao que o Biel falou, a NBR 977, que é evacuação em caso de incêndio, de alarmes, né? E aí eu pergunto, no prédio de vocês, quando tem ou já teve, não sei se tem treinamento, já teve algum fato real de incêndio, quais as ações vocês tomaram? Quando precisaram sair por algum momento, tiveram que pegar a chave do motor, do portão para poder abrir, onde está a chave no motor do portão de vocês hoje? Eu imagino que as pessoas não saibam. E na hora que realmente tiver o evento, vai ser mais difícil ainda. Pode ser de madrugada, pode ser uma hora que a gente não espera uma emergência dessa. Então, hoje a gente já tem. E agora, com o advento da tecnologia, né, com o avanço, a gente conseguiu colocar o alarme de maneira proativa, integrado de maneira proativa. Como? Aí a gente pode mostrar agora de maneira muito efetiva. A gente trouxe aqui o seguinte, aqui é o nosso sistema de portaria remota, a gente está usando um 4G aqui, então qualquer falha de comunicação a gente tem que levar em consideração, e aqui é o sistema de simulação da Itafogo, é a central que eles instalam, esse aqui é o detector de fumaça, tá certo? E aqui é um sistema manual que qualquer morador, qualquer pessoa pode apertar e já tem no nosso sistema hoje, seria dobro, né? Seria o backup, vamos dizer assim. E aí, Saulo, você pode assumir? E aí, assim, voltando para a importância desse avanço tecnológico que ele indiscutivelmente vai acontecer e é o caminho. Essa central que ela está instalada aqui, por exemplo, ela é uma central que ela é endereçável, né? Porque as pessoas precisam entender que o incêndio ele também mata, mas o pânico que é gerado quando você tem uma situação de incêndio, ele é algo que piora 100 vezes mais o incêndio. Porque quando você tem certeza que dentro da edificação que você está, foi o que a Ana falou, seu sistema de incêndio está manutenido, que o seu sistema de incêndio ele é funcional, onde você tem uma portaria que trabalha de forma integral com o seu sistema de incêndio, e todo esse seu sistema de incêndio ele já é um sistema modernizado, ele vai todo trabalhar para você. Você não vai precisar. Eu estou tendo um incêndio no 11º andar. Até esse evento chegar no meu porteiro, isso tem uma demanda tão grande que esse andar já queimou e você já vai ter uma dificuldade absurda de tirar todo mundo desse prédio. Esse sistema, ele já acelera esse processo de uma maneira muito grande. E aí eu tenho duas modalidades aqui. Se eu, dentro do meu apartamento, eu gerei algum tipo de incêndio que eu vi que ele ganhou uma proporção ao qual eu não vou conseguir extinguir, eu passo, essa caixa fica localizada ao lado do abrigo de mangueiras de incêndio, eu vou segurar por 2 segundos, ela vai comunicar a minha central e ela ainda vai dizer o andar onde eu estou tendo problema. Então, se eu sou morador do 14º andar e eu acionei, ela lá na central, tanto na portaria, se for o caso de uma portaria física com porteiro, ou ela também vai informar a porta no mesmo momento. E
E vai informar a Porter. No caso da Porter, ela já vai ter uma ação imediata, que é a abertura de todas as portas e todos os portões. Eu vou fazer uma simulação para que vocês entendam. Ela está comandando a central e a central vai comandar a porta. A porta abriu sozinha. Então, quer dizer, esse é um caso que eu ainda fisicamente precisei acionar, né? A gente tem outro sistema aqui, que é o de detecção de fumaça. Esse sistema, ele já não precisa de nenhuma ação humana. Ele vai perceber a fumaça e ele vai ter a mesma ação. Um detalhe, perceba que a porta ela fica aberta de maneira espontânea e definitiva. Ou seja, isso aqui facilita a entrada do bombeiro, Evacuação. saída das pessoas, isso serve para o portão pedestre e também para os veiculares, tá? Isso é importante. E não vai chamar, por favor, não chama. E depois de desarmado, Alô? aí a porta vai se fechar também. Só vou ajudar aqui que ela sofreu uma avaria na viagem. Mas ela se fechou depois que ele iniciou ali o... Eu atendi a ligação de propósito aqui. Deixa eu colocar aqui só. Alô? Oi, boa tarde, seu Leonardo. Estou falando com a equipe da Porter, tudo bem? Tudo bem, Ingrid? Graças a Deus. Seu Leonardo, foi gerado um alarme de emergência aqui no nosso evento. Eu queria saber se está tudo bem. Tá tudo bem sim, obrigado. Sim, tá um teste. Parabéns aí. Obrigada. Boa tarde. Lógico que ela ligou para mim porque ela sabe que isso aqui é uma porta de apresentação, tá certo? Mas no momento real, ela liga na prioridade, que é o quê? Alarme de incêndio, bombeiro. Na sequência, liga para o síndico, liga para Itafogo, pode ligar para Itafogo. Existe todo um script, mas isso aqui é um alarme. Ela não vai ficar pensando ela ou ele, quem atender, né? E essa operação é 24 horas. Exato. E aí, agora... Só um outro lado, no fundo. Aham. Nesse caso, eu teria que fazer uma adaptação do portão pedestre ou... Então, desculpa seu nome? Oi, Cleide. Tem as duas coisas, tá? Ele funciona no mesmo modelo que você tem hoje, sem motor? Funciona. Vai destravar? Vai destravar. Aquela maleta ali, por exemplo, ela simula uma porta normal, mecânica, tá certo? Existe um modelo de motor pivotante que serve sem precisar fazer nenhum tipo de adaptação. Eu, particularmente, gosto muito mais desse tipo de motor. Por quê? Porque ele é deslizante e a gente está muito habituado com ele para o veicular, né? E ele tem um intertravamento, né? Ou seja, ele tem um anti-esmagamento. Então, esse anti-esmagamento ele facilita a entrada de cadeirantes, pessoas idosas, entendeu? Então, ele é muito mais interessante. E a adaptação geralmente é barata, né? Geralmente a adaptação é muito barata. E aí, exemplificando para vocês... Tem mais uma pergunta aí. Então, tem casos, por exemplo, que eu particularmente já presenciei, né? Na época do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 5 andares, tinha um sistema de automação. Você tinha ocorrências, por exemplo, que eu estou falando porque você acionou e o portão abriu. No caso lá, por exemplo, acontecia que uma pessoa da limpeza entrava dentro do banheiro, pegava um bom ar e... alarme de incêndio era detectado. Só que ele não, ou seja, tem automação, a necessidade de você ter alguém para acompanhar, monitorar, mas a necessidade de não tocar o alarme do prédio é desnecessário. Então, tinha 3 minutos para você acionar, pedir para verificar, sabia exatamente onde é o andar que estava sendo acionado, e verificava, olha, uma pessoa jogou no mal, alguém fumou um cigarrinho lá dentro do banheiro, e a gente conseguiria ressentar e ficar tudo tranquilo. A pergunta é, entendeu, a necessidade de você ter essa... Sim. Também, sempre, às vezes, até uma criança, que o Tribunal de Justiça apertava o botão do incêndio, sem querer, brincando, às vezes, que a gente até achava que era o botão do elevador, e ela apertava, era aquela caixinha de incêndio. Então, imagina se tudo ocorre automaticamente, mas na verdade você não tem incêndio nenhum, entendeu? Tipo assim, eu digo por experiência própria, se não tem isso, você acaba abrindo portas, fazendo várias
várias ações, sem que de repente... Então, vamos lá. Durante a implantação de um sistema desse, óbvio que existe uma ampla discussão sobre convivência, se tem muita criança no condomínio. A gente instalou recentemente no condomínio Village dei Fiore aqui na Noronha Torresão, e lá a gente teve um grande problema porque as crianças realmente estavam acionando. Não há para onde correr, é uma exigência estadual do Corpo de Bombeiros. Isso, como eu falei, as edificações que estão sendo construídas agora ou legalizando agora, fazendo um novo projeto, deverão ser dotadas desse sistema, né? Sobre o que o senhor está falando, é ótimo a observação. Aqui é porque a gente desligou porque o som é muito alto. Isso aqui chama-se avisador audiovisual, tá? Então ele emite um som com 90 decibéis. E como que a gente consegue programar esse sistema? Exatamente como o senhor falou. Se eu estou no 14º andar, como eu simulei, ele vai inicialmente disparar no meu andar, e aí a gente vai ter um tempo, que foi esse tempo que a Porter ligou para ele, para entender se é realmente um pânico, um incêndio, ou se, por algum motivo, alguma criança passou e disparou, se teve percepção de alguma fumaça que não era de incêndio, porque aí de lá eles conseguem comandar o desarme da central. Então sim, isso existe como existia lá e é feito dessa maneira mesmo. Em caso de em 5 minutos, que eu estou usando 5 minutos como exemplo, mas se em caso do tempo determinado na reunião, que foi definido em assembleia, que seria o tempo que o 14º andar ficaria repetindo, nenhuma ação for tomada, ele vai repetir o sinal para todos os andares para que essa evacuação aconteça e a porta vai seguir aberta para que todo mundo possa sair. Entendeu? Mas uma excelente pergunta. Só tentando complementar, não adianta vocês investirem R$1 ou R$1 milhão, se não tiver um comprometimento e a regulação interna. Também foi falado hoje aqui sobre regras, né, de segurança, aquela coisa toda. Vocês podem contratar o melhor palestrante, mas se as pessoas não entrarem nesse projeto, ou pelo amor ou pela dor, eu costumo dizer o seguinte: não dá para deixar de instalar um sistema desse pensando que uma criança possa apertar. Meu filho hoje é grande, mas já foi criança, né? Faz arte? Faz, a gente tem que educar, né? Isso aí salva vidas, né? Isso aí reduz custos de prêmio de seguro, isso valoriza o imóvel de vocês, né? Então, cada caso é um caso. A grande questão a altura ali. Já teve nosso caso lá, de pessoas já meio alcoolizadas apertarem, já aconteceu. Nosso pessoal foi lá e desarmou, né? A gente viu lá, ligou, na hora tinha até ligamos para o síndico, ele foi lá olhar, analisar e tal. Não chegamos a ligar para o bombeiro, né? Mas se tivéssemos ligado, o bombeiro chegasse lá e foi um caso, o condomínio seria responsabilizado e automaticamente o morador também. Isso começa a criar regras, isso começa a criar histórico de melhorias, né? E automaticamente, passou aí 6 meses, 1 ano, acho que as coisas começam a regular, né? Mas é muito pertinente o que o senhor falou. Obrigado. E aí eu vou seguir aqui com o exemplo. Aqui a gente está falando de um detector de fumaça, como o nome dele mesmo diz. Esse aqui é um detector óptico, então ele realmente só sente a presença de fumaça, mas existe um modelo desse que ele é termovelocimétrico, que dentro de edificações ele normalmente é instalado onde vocês têm geradores, porque além dele perceber a fumaça, ele também vai perceber o aumento da temperatura e ele vai também ter a mesma ação. Parte excelente dele, ele é autônomo, ele se percebeu a fumaça, ele vai comandar a central e ele vai ter a ação sozinho. Eu vou simular aqui para vocês, se vocês observarem, ele está piscando continuamente, ele vai ficar aceso quando a gente... Que é uma adaptação. Funcionou hoje. Funciona, meu filho. Não é vergonha não, para. Ele está querendo fazer vergonha. Já ia passar no RH. Já ia passar no RH. Acionou. E olha que interessante. Lá na central, eles já sabem, a gente aqui simulou o nome para esse equipamento, e o nome desse equipamento é
lixeira 13º andar. Olha a eficiência para a gente entender que eu estou tendo um problema. Então eu vou direto onde está acontecendo o problema. Então ele está sinalizando a porta. Ele já recebeu essa notificação. Aqui, pessoal, tem propósito aqui, ó, já está tocando a ligação. Alô? Boa tarde, Leonardo. É Ingrid da Porte. Oi, Ingrid. Leonardo, você gerado do participante do evento? Ah, ok, Ingrid. Você consegue saber o status da porta? Por gentileza? Deixa eu ver se está sem só um momento. Está como fechado. Fechou, né? Fechou. Tá. Acompanha pra mim, por favor. Já fechou de novo, né? Tá fechando rápido aqui. Tá bom, Ingrid. Obrigado. Parabéns aí, tá? Tchau, Tá tchau. bom, nada. Tchau. Pessoal, periodicidade de teste desse detector de fumaça também é anual. Anual. O ideal é que seja anual. Essa central ela já é uma central até para manutenção e acompanhamento dela infinitamente mais tranquilo, porque como ela é uma central endereçável, inteligente, a gente pluga um computador no interior dela e a gente faz uma leitura de todos os equipamentos. Então a gente vai plugar, é como se fosse um scan de todos os dispositivos instalados no prédio. Então se algum deles estiver com defeito, ele vai dar o nome do equipamento que está com defeito e a gente vai lá e executa a substituição. Pode fazer esse testezinho do spray aí, não. Não tem necessidade porque ele efetivamente já é testado pelo sistema. E aí, pessoal, como a equipe do SAL é responsável pelo contrato por esse tipo de serviço, a lista de funcionários deles já estará no nosso sistema, porque o síndico ou a síndica já passaram. Então vai chegar lá o Saulo com identidade CPF e tal, porque também a gente sabe da ocorrência, é como elevadores hoje, como em Guiça. O elevador em Guiça, ele dá defeito, a gente já sabe qual é o funcionário que vai, porque a gente liga para a empresa de elevadores. Aí ele fala, vai ser o Leonardo Júnior, identidade tal, o número tal da carteirinha dele. Então é assim que funciona no dia a dia. Assim, para fazer uma reflexão na minha parte até um pouco mais final, como eu disse, é um sistema que a partir de agora ele é exigido, mas o síndico que está atento às novidades, que quer ter uma melhoria, que quer ter uma valorização do seu imóvel, ele pode estar fazendo essa instalação normalmente, sem problema algum. A Ana, ela queria até trazer, só que a gente não sabia se caberia o tempo, sobre quando você adiciona um sistema a mais do que já está dentro ali do pedido do Corpo de Bombeiro. O quanto isso favorece na hora de uma renovação de um seguro, na hora de uma cobertura. Quer falar, Ana, sobre isso? O que eu comentei com ele é em relação a gente ir além do escopo, né? Nós estamos falando de segurança de vidas, segurança de patrimônio e não pode acontecer falhas. Então, tem vários sistemas, já tem um estudo do Instituto Brasil de Springs que mostram o percentual de sinistros em condomínios, em prédios, os sinistros em edifícios estruturais, que eles chamam, e na regulação do sinistro, o risco, os danos, quando tem chuveirinho, e às vezes nem é protocolo, nem é exigido ali a instalação dos chuveirinhos, mas o síndico, o gestor, colocou como complementar. Mesma situação, esse sistema que ele acabou de apresentar. Então, assim, agrega valor, agrega segurança ao nosso patrimônio. É ir além de seguir só o escopo que foi projetado. Salve. Um exemplo. Um corredor 25 a 30 metros. Tem 2 apartamentos aqui, 2 aqui. Isso eu coloco no meio do corredor, é isso? Na verdade é feito... Seria 2. Então, vamos lá. Na verdade, a gente precisa ter acesso ou a fazer um desenho do seu pavimento tipo, tá? Porque a gente vai pegar qual é a área de abrangência do detector e a melhor forma de disposição a instalar ele. Exato. Na verdade, assim, a fumaça vai alcançar o equipamento de maneira muito rápida. Nesse condomínio que eu fui na Barra, a gente... Ele faz uma sucção? É porque a fumaça, quando você está dentro de um apartamento pegando fogo, vou até falar de algo que aconteceu realmente. Esse condomínio que eu falei que foi a Barra, a gente só foi chamado, ele é um cliente nosso de contrato e a gente foi chamado porque ele teve um incêndio.
E o incêndio era um incêndio completamente silencioso, o apartamento estava pegando fogo, e um morador saiu e viu uma fumaça muito pequena saindo por baixo. Ele interfonou para o amigo dele que viu que o fogo estava saindo pela janela. Ele tocou a campainha, isso, a filmagem, isso quem relatou foi o administrador do prédio. O corredor, pela câmera, 100% de visibilidade, porque a porta ainda estava fechada. O morador decidiu, de maneira completamente errada, arrombar a porta, e ele o fez. Quando ele arrombou a porta, o corredor, em menos de 2 segundos, foi completamente tomado pela fumaça. Então, assim, ele sumiu com as imagens por completo em 2 segundos. Então, assim, a fumaça, quando você tem um incêndio, normalmente os vidros quebram e você tem essa corrente de vento, e quando você abre, ela vai procurar um caminho. Então, o acesso a ele vai ser de imediato. Só que para a gente classificar a quantidade de dispositivos, a gente normalmente faz um estudo um pouco melhor. A gente faz um desenho técnico da área para entender quantos dispositivos, aonde eles vão ser instalados, entendeu? Só uma pergunta. Existe a possibilidade, se vocês já tiveram isso, de um condomínio, particularmente, ele querer fazer um upgrade para dentro da área privativa dele, ou seja, já tem o sistema do condomínio instalado. E aí, como eu já vi isso já acontecer, de repente ele tem interesse para conversar com o síndico, para se utilizar no mesmo sistema, mas a instalação interna será por conta dele e tudo, e ele poder levar esses sensores também para a sua residência. Imagina ele está viajando e acontece alguma coisa na residência, ele também consiga fazer todo o processo. Sim. A gente ainda não fez, mas é completamente viável. Você vai estender um equipamento. Aqui no Brasil, até estava sendo falado aqui sobre São Paulo, acaba sendo realmente muito mais avançado em algumas coisas do que aqui no Rio de Janeiro. Esse sistema lá em São Paulo é completamente normal, a existência dele já é muito maior do que aqui no Rio. Só que quais são os problemas que isso pode gerar? Por exemplo, lá fora, eu fui para o Chile recentemente, quando você está cozinhando lá, ele tem um detector em cima do exaustor. Se você gera uma fumaça, toda hora ligava alguém. Fuego. Aí você tem que comunicar que não é um incêndio que você está fazendo sua alimentação. Então isso vai gerar um problema de, por exemplo, se eu gero uma fumaça na minha casa, que não é um incêndio, e ele percebe, comunica a central, eu acho que envolve tanta gente que a gente ainda não viveu essa experiência, entende? Esse condomínio da Barra cogitou isso também. Eles queriam colocar dentro dos apartamentos. Então, assim, tecnicamente é viável. É viável. É outro perfil. Tecnicamente é você escolher um ambiente sem ser a cozinha, exato, o banheiro, alguns outros lugares que não necessariamente. Eu queria aproveitar e pedir vocês que deixassem aqui uma mensagem, tá? Porque o que acontece? A evolução tecnológica, ela veio numa velocidade surpreendente, principalmente depois da pandemia. Não sei se vocês repararam isso, que aumentou muito, né? Veio muita novidade, né? Isso aí tá vindo, né? Que daqui a pouco os condomínios vão começar a usar, né? Como você falou, com uma normalidade. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para que os síndicos pudessem ter argumento, né, para levar isso para os condomínios em questão de ser uma segurança, né, e que isso abrangesse os três, não só a portaria, como a parte de sistema de incêndio, como a parte de seguro. Como é que poderia levar isso para o síndico, para que ele aprendesse a ter esse argumento com os condôminos? Então, assim, olhando e analisando, eu acho que fazer a gestão de um condomínio é você tomar para si uma responsabilidade absurda. Você está zelando, no meu segmento, por vidas que estão dormindo, muitas das vezes entendendo que você fez toda a manutenção e manteve aquilo em dia. Então está retratado ali quando a gente tem uma omissão, né? Então é buscar ter conhecimento. Hoje a gente tem ferramentas absurdas para a gente saber se a empresa efetivamente é uma empresa credenciada, se é uma empresa séria. Hoje a gente tem grupos de síndico ao qual existe uma pluralidade absurda de comunicações, de quando uma empresa é muito boa e também de quando uma empresa é ruim. Então, assim, deixar esse alerta para que é uma responsabilidade muito grande e que tem que ser levado muito a sério. Perfeito. Além disso, entender também que os sistemas e a tecnologia, né, como a Rosângela falou, eles não vêm para atrapalhar ou para substituir alguém ou algum processo. Eles vêm para agregar.
Então tem que ter uma força humana junto com uma força sistêmica para assim a gente ter melhores resultados para todas as vidas, né? Como o Saulo falou, todos nós três aqui cuidamos de vidas nos condomínios. E colocar o nosso sistema de controle de acesso não significa ter que mandar os funcionários embora. Significa em melhorar, né? A gente tem dois tipos de sistema, tem o controle de acesso e portaria remota, eu explico depois melhor para vocês. Mas não necessariamente é aquela questão de, eu vou mandar todo mundo embora e vou... Gente, eu tenho uma empresa de engenharia já há 15 anos, né? Eu tenho um cliente já há uns 12 anos, o mesmo cliente, né? E é contrato, todo ano a gente renova lá, enfim. Já mudaram as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Trabalhar com serviço é algo que está no nosso sangue. Mas uma coisa que eu aprendi muito quando eu fui síndico, porque se você não projetar melhorias, se você não trabalhar o custo que você tem hoje, o budget que vocês têm hoje, você só tem um caminho positivo, vamos dizer assim, que você pode dizer que é cota extra, que hoje cada vez mais está proibitivo nos condomínios. Muitos já queimaram até o fundo de reserva. Não tem, eu já escutei do síndico, se furar um cano não tem dinheiro. Então, precisa ser feito um trabalho de consultoria da administradora, que é ela que norteia realmente os recursos, né, que sabe. Nós estamos aqui abertos a trabalhar com vocês, independente de fechamento ou não, independente de qualquer... Tentar mostrar para vocês um pouco do que a gente conhece na nossa área. Mostramos hoje aqui que existe uma sinergia entre as empresas, mas existe a sinergia entre todos os palestrantes aqui. Todo mundo que falou um pouco de cada coisa. Os ingredientes são os mesmos. O que muda é o tempero de cada condomínio, se ele é maior, se ele é menor, tem que ter muito mais portões, tem que ter menos portões. Então, a mensagem que eu quero dizer é a seguinte, talvez vocês tenham o budget necessário e precisa ser feito um trabalho nele, um trabalho com ele, né? Porque quando entra a portaria remota, vamos supor, reduz custo. Mas esse custo, às vezes, ele reduz, mas eu tenho que pagar os funcionários. Mas o problema de um condomínio com 50 anos, ele é resolvido em 2 anos, vocês pontuando. Então, no terceiro ano, eu já vou trabalhar com 200 mil de saldo positivo. Posso trabalhar com projetos daqui a 2 anos? Posso. Se eu não tomar uma ação, se eu não colocar um sistema hoje de melhoria no meu condomínio, que não é despesa, é um investimento, o que vai acontecer se tiver um incêndio? Vai ficar pior ainda a situação. Se eu tomar uma multa, vou ter que fazer cota extra. Só que daqui a 6 meses, o cidadão já tá inadimplente, ele já não... Enfim, estamos à disposição de vocês, tá? Porque vocês precisarem. A gente vai ficar ali fora mais um pouco. E nosso contato também está lá, está aqui, né? Estamos à disposição. Obrigado, pessoal. A mensagem que eu deixo é o símbolo até da IEGO. Presta sua mão, Rosângela. Que é o nó da sabedoria. É juntos, trocando saberes, aprendendo juntos, trocando experiência. Eu acho que o síndico, junto com os prestadores de serviço e a administradora, juntos nós podemos melhorar muito o nosso patrimônio, preservar as vidas que estão sob nossa responsabilidade. Então, isso é a mensagem que eu deixo para vocês. Tá?